esta oportunidade que o Senhor nos deu de podermos, na nossa região, ouvir um pouco a palavra que o Senhor tem a nos dizer. Eu tenho viajado muito em várias regiões do Brasil e também fora do Brasil, e pouco tempo tenho ficado aqui em São Paulo. E esse final de semana é uma das janelas que eu pude, ficar aqui em São Paulo. E tanto é que amanhã, transferiram, os irmãos da igreja de São Paulo transferiram a grande festa do Bucafé da semana passada para esta semana, para nós estarmos juntos fazendo a grande festa amanhã no Butantã. E o irmão André Dong, ele gentilmente me pediu para dar essa palavra, porque era responsabilidade dele, era o irmão André que ia dar essa conferência. Ele soube que eu iria estar aqui, e ele pediu para que eu desse uma palavra. E a ABC, eu passei os irmãos querem me afastar de vocês. Eu quero me aproximar, eles querem me afastar. É por causa da luz aqui, da iluminação, O ABC fez parte da minha vida. Eu não sei se quantos de vocês sabem que eu estudei aqui em São Bernardo do Campo. Eu fiz a escola técnica, meu colégio técnico foi feito aqui do outro lado aqui, nesse morro aqui de cima, a Escola Técnica Industrial Lauro Gomes. Eu fui a terceira turma dessa escola, e permaneci 3 anos aqui em São Bernardo. Então eu conheci bem o ABC naquele tempo. Então o ABC para mim não é estranho, conheço bem aqui. Portanto eu me sinto em casa, O Paço Municipal naquele tempo já existia, E a conferência sendo aqui, só que eu levei um tempo para procurar onde era a conferência, Não sabia onde era, e dando voltas aí para estacionar o carro. Mas me sinto muito alegre, muito à vontade aqui, junto com vocês. E espero que o Senhor possa ter liberdade para abrir o seu coração para nós. Este título, Eles não conheceram os meus caminhos, eu tirei justamente desse texto bíblico de Hebreus capítulo 3, versículo 10. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Essa palavra se referia à primeira geração do povo que Deus tirou do Egito. Esse povo permaneceu 430 anos no Egito, vivendo numa boa terra, num lugar fértil, numa terra chamada Gósen, Era a melhor terra que Faraó, da época de José, havia dado para Israel e seus filhos. E você sabe que o homem é assim, na fartura, na abundância, ele se esquece do Senhor. E durante 430 anos, o povo, que foi um povo escolhido para ser um povo do Senhor, porque Deus, Ele chamou Abraão, Isaque e Jacó, deu a Abraão a promessa. Foi justamente Deus conseguir aqui na terra ter um povo seu para fazer a vontade dele, aqui na terra.
Mas esse povo, depois de entrar no Egito, viver uma boa vida confortável, fácil, porque a terra era fértil, junto ao rio Nilo, delta do rio Nilo, muita fertilidade, tudo que você planta ali dá, e o peixe ali à vontade, né? Irmãos, eles se esqueceram do Senhor. 430 anos foram suficientes para que um povo não conhecesse mais o Senhor. Nós não podemos deixar de conhecer o Senhor. Nós precisamos ser um povo que conhece o Senhor. Conhecer o Senhor, conhecer a Deus, irmãos, é a coisa mais importante da nossa vida. Eu me lembro que quando eu falei sobre a sabedoria desse mundo, a filosofia grega, em 1 Coríntios, logo no começo da 1 Coríntios, ainda capítulo 1, eu dei várias mensagens, e inclusive eu me lembro que uma das mensagens eu dei em Vila Velha, Espírito Santo, e depois que eu dei essa mensagem, 2 psicólogas me procuraram, disseram que nunca entenderam tão bem quanto a própria Bíblia explica a respeito da psicologia, de entender o homem. Então, eu usei a 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21, que diz assim: visto como na sabedoria de Deus, o homem não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Por que a sabedoria humana? Por que tantas palavras filosóficas, tantas palavras de homens sábios, desde 7º século antes de Cristo até hoje? A filosofia humana se desenvolveu ao longo desses 27, 28 séculos. Mas a filosofia humana, a sabedoria humana, os pensamentos humanos não deram nenhuma solução definitiva para o homem. Não conseguiram salvar o homem sequer dos seus pecados, do seu sentimento de culpa, não é isso? Das confusões do relacionamento humano, e não deu uma direção para o homem. Por quê? São 27 a 28 séculos de sabedoria humana, e o homem não consegue achar o rumo da sabedoria de Deus. Por quê? É porque a sabedoria humana não levou o homem a conhecer a Deus. Aqui está escrito aqui, ó: o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Eu não sei se vocês estão conseguindo me entender. Você quer conhecer este mundo? Por que as coisas acontecem como acontecem? Você quer conhecer o homem? Por que as coisas acontecem como acontecem com os homens? As dificuldades, não é? Os conflitos, as crises, alegria, prazer, futuro, crise de existência. Se você quer entender este mundo, você quer entender o homem, se você não entender Deus, você não entenderá nada disso. Não sei se vocês me entenderam. Porque foi Deus que criou todas as coisas. Então, para você entender o mundo, para você entender a criação, para você entender o homem, você precisa entender Deus. Você precisa conhecer a Deus. Por isso, irmãos, a primeira coisa mais importante na nossa vida, na vida de um ser humano, é procurar conhecer a Deus. Quando você conhece a Deus,
você começa a entender as coisas que Deus criou. Você começa a entender o homem, não é assim? Então, por isso aqui diz assim, ó, capítulo 2 de 1 Coríntios ainda, versículo 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Isto é, você quer conhecer a Deus, também você precisa ir para a esfera espiritual, porque Deus é Espírito. Você com a sua mente racional, você nunca vai conhecer a Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com as espirituais, com espirituais. Ora, o homem natural, o homem anímico, o homem da alma, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Portanto, irmãos, a coisa mais preciosa na nossa vida, irmãos, é conhecer o Senhor. Por isso que em Oséias, o livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3, vocês conhecem esse versículo, não conhecem? Oséias 6, 3. Vocês conhecem este versículo. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Portanto, irmãos, a vinda do Senhor é certa, cabe a nós correr para conhecer o Senhor. Porque se você não conhecer o Senhor, você vai viver essa vida como a primeira geração do povo de Israel que saiu do Egito, que não conhecia o Senhor, e eles erraram por todo o caminho e no fim caíram todos no deserto. Você quer cair no deserto? Eu quero entrar na boa terra. Portanto, irmãos, conhecer o Senhor é a primeira coisa mais importante. Você precisa conhecer. Ó Senhor Jesus, não sei como explico aqui. Conhecer o Senhor não é simplesmente tomar conhecimento. Conhecer o Senhor não é simplesmente dar a mão, esse aí é fulano de tal, oi, tudo bem? Não é conhecer isso, é conhecer profundamente. Conhecer o Senhor, né? Travando relacionamentos com Ele, nas suas experiências, no seu dia a dia, na palavra do Senhor, você vai conhecendo o Senhor. O povo por 430 anos ficou no deserto, ficou no Egito, e eles praticamente constituíram-se com a cultura dos egípcios. Em primeiro lugar, eles absorveram a religião dos egípcios. Você sabe que a grande parte do povo pagão, eles creem em muitos deuses, são politeístas. E o politeísmo, ele veio, a meu ver, esse é o meu ponto de vista, o politeísmo surgiu depois dos acontecimentos de Gênesis 6. Quando os anjos tomaram as filhas dos homens e fizeram aquela confusão que Deus não permitia fazer, certo? Essa mistura de coisas, e geraram os que na época chamavam de semideuses.
e eles chamavam esses anjos caídos que transgrediram, não é, a sua morada natural, e tomaram as mulheres de deuses. Então esses são os deuses, e os seus filhos eram semideuses. E isso aconteceu, e Deus julgou a situação com o dilúvio. Todavia, irmãos, você não sabe quanto tempo se passou esse período, e isso se propagou. Então as nações pagãs têm esse tipo de conceito. Há muitos deuses. Por exemplo, está trovejando. Esse é um deus. Tem um deus que controla o trovão. Deus do trovão. Tem um deus, talvez esse deus controla a tempestade. E o homem está sujeito às calamidades naturais. Na época, eles não tinham como se defender das enchentes, das inundações, da perda de produção agrícola, excesso de chuva ou saraivada de gelo. Então, tudo para eles era isso. Essas coisas naturais eram controladas pelos deuses. Então, para que esses deuses pudessem dar paz para o homem precisa sacrificar a esses deuses, para que esses deuses não causem mal para eles. Esse conceito dura até hoje, é ou não é? Existem hoje ainda, só que mudaram de nome, não são deuses, são santos, certo? Tem um santo de quê? Santo daquilo, santo daquilo. Então, você adora esses deuses para que eles protejam você daquilo. Você quer ter filho, a deusa da fertilidade. Então você sacrifica a ela para você poder ser fértil. Então é assim, o homem acreditava nesses deuses, e entre esses deuses, todos eles eram falíveis, todos eles cometiam erros, eles não eram infalíveis. Com isso, tirou-se da cabeça dos homens o Deus único e verdadeiro, Criador do universo. Então o homem não tinha mais o conceito monoteísta, quer dizer, de um único Deus, e esse único Deus foi quem criou os céus e a terra, criou os homens, e Ele que fornece o ar que respiramos, Ele que fornece a água que bebemos, tudo que precisamos, é Ele que controla tudo, Ele que dá tudo, Ele é infalível. Ele não peca, nele não há pecado. Esse conceito os países pagãos não têm. Vocês estão entendendo? Eu posso provar isso quando Paulo esteve em Atenas. Vocês se lembram? Ele pregou sobre o Deus desconhecido. Vocês se lembram daquilo? Aí, quando ele falou do Deus conhecido, ele pregou o Deus verdadeiro. Ele disse para eles que eles desconheciam totalmente. Paulo disse, há um Deus, esse Deus verdadeiro que criou todas essas coisas. Ele que controla tudo, nós subsistimos por Ele. O ar que respiramos vem dEle. Não é? Então, irmãos, por isso que o povo de Israel, que ficou 430 anos no Egito, quando saiu, Deus os tirou do Egito, eles não tinham clareza sobre o Deus que os tirou do Egito. Eles não conheciam esse Deus, não conheciam a Deus. Para duas pessoas se conhecerem, precisa de tempo, precisa de relacionamento, precisa de experiências que passam juntos. É ou não é? Duas pessoas têm que passar juntas por várias situações para se conhecerem uma a outra. Mas esse povo não tinha relacionamento com Deus, porque lá no Egito não tinha uma liderança religiosa que levasse o povo a adorar a Deus. Não havia isso. É dessa forma que esse povo saiu do Egito. Entendeu? Deus, com a 10ª praga, tirou-os do Egito. E quando eles viram os grandes sinais que Deus fazia,
eles passaram a temer esse Deus. Porém, eles não tinham essa intimidade com Deus, não conheciam a Deus de fato. Então vou dizer o seguinte para vocês: são duas coisas que faltava o povo da primeira geração em relação a Deus. Primeira coisa é conhecer a Deus, e a segunda situação é conhecer os caminhos do Senhor. São diferentes. Uma coisa é você conhecer a pessoa. Você sabe como é essa pessoa. Ela é amorosa, ela não ama injustiça, ela é rápida, ela é lenta. Você precisa conhecer a pessoa. Outra coisa é conhecer os caminhos da pessoa, isto é, o jeito dessa pessoa fazer as coisas. Então você não só precisa conhecer a Deus, você precisa conhecer os caminhos de Deus. Precisa saber como Deus faz as coisas. E como Deus faz as coisas pode ser totalmente diferente de como você faz, que de fato é diferente, não é? Vocês se lembram de Isaías 55? Eu vou ler para vocês, 55. Quem tem a Bíblia, por favor, abra em Isaías 55. Ó Senhor Jesus. Versículo 8. Vou ler primeiro o versículo 6, vai. Ó Senhor Jesus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isso tudo é para você conhecer mais o Senhor. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo, os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Isso já é de alguém que conhece o Senhor, sabe que Ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. O jeito de vocês fazerem é diferente da maneira que eu faço as coisas. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Portanto, irmãos, aqui mostra para nós que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Portanto, irmãos, você não viva, nem sirva o Senhor, nem faça a obra do Senhor usando os seus pensamentos como referência. Muitas vezes nós pensamos assim, mas eu não acho assim. Não é? Às vezes, uma direção que a igreja toma, uma direção que a obra toma, você tem sua opinião, fala, eu não acho que é assim. Eu penso diferente. Não, você pode pensar diferente, mas o importante é como Deus pensa. Porque os pensamentos de Deus são muito superiores aos seus. E a maneira de Deus trabalhar é muito diferente da sua maneira. Eu vou só citar uma maneira. Por exemplo, o povo de Israel, eu não vou nem falar da maneira que eles foram, com milagres, o braço forte, o Senhor tirou eles do Egito, não é isso?
A 10ª praga, a morte dos primogênitos, não tenho tempo de detalhar isso. Aí esse povo saiu de Ramessés, né, que era perto da terra de Gósen. De Ramessés, o povo foi para Sucote. Já sabe aqueles 600 mil homens, né? 600 mil homens, mais mulheres, mais crianças, são quase 2 milhões de pessoas, estimamos, e mais estrangeiros que estavam com eles, e mais os animais. Você imagina só carregando animais, os cabritos, cabras, né? Eu não sei se tinha muito gado grande, mas né, acho que no deserto é principalmente cabra, né? Carneiro, cabrito, que é mais resistente. E imagina essa saída, né? Nós, quando viajamos, vamos de carro, a gente anda 100, 120 km por hora. Imagina a velocidade desse povo, não é isso? Andando com toda aquela gente. Acho que naquele tempo não se criava galinha, né? Isso era diferente, não sei como era difícil levar essa galinhada toda para frente, né? Então, assim, a velocidade era muito lenta. Então, o povo saiu de Ramessés, foi para Sucote, e de Sucote foram até Etã. Etã era já entrada para o deserto. Por que eles iam entrar para o deserto? Porque Deus havia dito para Moisés que eles não irão pelo caminho do norte, não irão pelo caminho dos filisteus. Porque pelo caminho dos filisteus, eles encontraram guerras. Filisteus certamente vão guerrear contra eles. E só que esse caminho dos filisteus é muito perto para Canaã. E com poucos dias chegariam para Canaã. Mas esse povo, por não conhecer o Senhor, não conhecer os caminhos do Senhor, não estava pronto para lutar guerra nenhuma. A primeira dificuldade na guerra, iriam querer voltar para o Egito. Ia se escravizar de novo. Então, Deus falou, eles vão pelo deserto. Aí eles foram pelo sul. Bem ao sul é o deserto de Sinai, onde está o Monte Sinai. Então, o povo saiu de Ramessés, foi para Sucote e foi para Etã. Etã já é entrada para o deserto, descendo para o sul. Mas Deus fez uma coisa que nós não faríamos nunca. Por isso que os pensamentos de Deus são mais altos do que nossos pensamentos. Ele mandou o povo recuar e ir mais para o sul. E o povo recuou, foi para Pi-Hairote. Isto é, esse povo que estava em Etã, já na porta de entrada para o deserto, aí se livraria de vez de Faraó, mas Deus queria fazer uma coisa. Deus queria fazer esse povo atravessar o Mar Vermelho. Porque aí tem significado espiritual. Deus então falou para eles recuarem, descerem. Quando eles desceram com o seu lado oriental, o Mar Vermelho. Eles entraram, não é isso? Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Eles estavam, o Mar Vermelho, eles estavam acima do Mar Vermelho. Mas quando eles desceram ao sul, eles costearam o Mar Vermelho. O Mar Vermelho ficava aqui deles. Então eles ficaram, de certa forma, encurralados entre Faraó do Egito e o Mar Vermelho. E o Mar Vermelho, não há caminho para eles fugirem. E Faraó soube disso. Faraó falou, esse povo está querendo voltar para o Egito, porque eles mesmos armaram uma armadilha para eles. Em vez de entrarem pelo deserto, eles ainda desceram, eles ficaram encurralados. Eles estão pedindo para eu buscá-los. Aí então pegou o exército mais veloz, porque aí é questão de velocidade. Ele pegou os carros, os cavalos e os cavalarianos, tudo com velocidade, e foram buscar o povo. Quando o povo, ali em Pi-Hairote, do lado do Mar Vermelho, não tem como fugir, viram o exército chegar, o povo se desesperou, claro, se desesperou. E o povo não conhecia o Senhor. E começaram a reclamar por Moisés. Moisés, por que Deus nos fez vir aqui e sujeitar essa situação? Não poderiam ter nos matado lá no Egito? E o povo não conhecia o Senhor. Mas Moisés, ele falou, não, vocês vão ver que Deus vai vos dar uma grande vitória.
Mas eles não creram, eles não creram. Aí Moisés então foi falar para o Senhor: Senhor, o povo aqui está reclamando. Aí o Senhor falou: fala para esse povo parar de reclamar, diga ao povo que marche. Por isso, irmãos, quando a igreja tem problema, não fica discutindo o problema, vamos marchar. Marchando, Deus dá a solução, não é? Se a gente fica discutindo, a gente não sai do lugar. Se marchar, Deus dá a solução. Diga ao povo que marche. Então Deus pediu para Moisés estender a vara ao Mar Vermelho, e o Mar Vermelho se abriu milagrosamente em dois. E o povo de Israel então viram uma rota de fuga, começaram a fugir pelo Mar Vermelho. Irmãos, o Mar Vermelho não era a rota de fuga, Deus abriu uma rota de fuga. Eles conseguiram atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto. Mas, irmãos, eles não estavam salvos, porque a velocidade com que eles iam atravessar o Mar Vermelho era bem menor do que o exército com cavalos, carros e cavalarianos do Egito vindo para buscá-los. Não dá para comparar com aquele 2 milhões de pessoas, com animais todos andando devagar. Não tem como fugir. Vocês estão entendendo que eles tinham duas dificuldades. Uma dificuldade era o Mar Vermelho, Deus solucionou. Mas a outra dificuldade é que esse exército vem bem mais rápido do que a velocidade que eles podiam andar. Irmãos, Deus, Ele é Deus. Sabe o que Deus fez? Sabe o que Deus fez? Deus mandou o anjo do Senhor, que ia à frente do povo, vir aqui para trás. E Deus trouxe a nuvem que estava à frente do povo para trás. De maneira que entre o exército de Faraó e o povo de Israel estava o que? O anjo do Senhor e a nuvem. E essa nuvem se tornou, a Bíblia diz, escuridade para o exército de Faraó. E para o povo de Israel era o quê? Era luz, era claridade. Então o povo de Israel tinha né, a luz para poder andar, e para Israel, para Faraó e o seu exército que vinha no encalço rápido, eles não conseguiam enxergar um palmo na frente do nariz deles. Eles não sabiam qual a direção, estava tudo. Você imagina, você quando entra numa neblina e não enxerga nada, você não fica totalmente perdido? E assim o povo, o exército de Faraó ficou totalmente perdidos. E então eles se atrapalharam ali e demoraram muito e não conseguiram alcançar o povo de Israel. De modo que o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho. E eles, quando entraram com seus carros, cavalos, no leito do rio, ali atolavam. Isso atrasou mais ainda eles. E quando todo o exército já estava no meio do Mar Vermelho, Deus mandou Moisés estender a vara de novo e fechou a água. Irmãos, o exército do Egito, o exército de Faraó foi totalmente o quê? Morto no Mar Vermelho. Esse é o significado do nosso batismo. Deus fez isso de propósito, para que o povo de Israel começasse a conhecer o Senhor e os caminhos do Senhor. Vocês estão me entendendo? Como a gente precisa conhecer mais o Senhor, conhecer mais os caminhos do Senhor. Nosso Senhor nunca te deixou na mão. Não precisa temer, não precisa, às vezes, numa situação desesperadora, você acha que você está sozinho no mundo e que Deus se esqueceu de você, não é isso? Ninguém mais se preocupa com você, não é verdade. Deus está com você, Deus está comigo. Então Deus, Ele tem os seus caminhos, a sua maneira de fazer as coisas, e você precisa conhecer a Deus e os seus caminhos, tá? Ó Senhor Jesus. Voltar lá para Hebreus, vamos lá para Hebreus.
Hebreus 3. Onde eu quero chegar essa tarde? Eu tenho um objetivo essa tarde. Não sei se vou ter tempo para desenvolver isso, mas eu tenho um objetivo. Eu quero mostrar para vocês que Deus precisa de um povo que o conheça e conheça os seus caminhos, e que Deus possa contar com esse povo para fazer a vontade dele. Um povo que não está preocupado com as suas coisas. Mas esse povo da primeira geração de Israel, eles só se preocuparam consigo mesmo. Porque eles saíram de uma cultura dos egípcios. Eles não conheciam a Deus, mesmo com esses milagres todos. Estava difícil desse povo. Você sabe que às vezes a gente fica, diga assim, né? Depois que uma pessoa já tem uma certa idade, para reaprender algumas coisas, é muito difícil. Né? Às vezes eu digo para não insiste muito não, né? Porque não vai dar certo, não vai dar certo. Né? Tem gente que é de um jeito que vai morrer daquele jeito, não tem jeito. Né? E essa primeira geração, faltou água, murmuraram contra Moisés e Arão. Ficou com vontade de comer carne, reclamaram com Moisés. E depois Deus mandou maná do céu. Vocês sabem que o maná, Deus sabia que se o homem comesse maná todos os dias, ficaria enfaciado. Já pensou todo dia? Você que gosta de tapioca. Mas se você comesse 365 dias tapioca, e 3 vezes ao dia tapioca, irmão, chega uma hora e você fala, chega de tapioca. Você não aguenta mais tapioca. Aí você quer mudar um pouco, quer comer um pouco a feijoada, quer comer uma rabada, quer comer uma picanha, né? Os homens aqui gostam de picanha, né, Nilo? Gostam de picanha, tá? Mas você sabe que Deus é tão misericordioso. Quando nós fomos visitar Israel, o guia nos falou que o maná, ele tinha o sabor da comida que você desejasse. Deus é tão maravilhoso, né? Não sei se o Ideu está aqui, o Ideu gosta de uma dobradinha, né? Se você comer esse maná pensando em dobradinha, vai ter gosto de dobradinha. Mas esse povo chegou uma época e falou, nós estamos enfastiados disso. Todo dia Deus manda esse vil maná. Olha só que desprezo. Imagina só, irmãos, se Deus não mandasse maná, eles não sobreviveriam por alguns dias. Estou certo ou não? Deus cuidou do abastecimento de água deles. Deus se abasteceu de comida para eles. Deus não permitiu que a roupa envelhecesse. Não precisaram ir para nenhuma boutique comprar roupa. Porque a roupa, né? E nem precisaram ir para nenhuma loja de sapato para trocar de sapato. Porque a sandália não envelheceu. Irmãos, Deus é Deus. Deus supre o homem, né? Ele cuida do homem. Mas essa primeira geração, tudo que faltava, reclamava. Irmãos, esse povo é povo de dura serviço. Moisés demorou-se um pouco, 40 dias, 40 noites no Monte Sinai, esperando Deus terminar de dar a lei, os 10 mandamentos. O povo já prevaricou. O povo lá embaixo já falaram por Arão, não sei, não sabemos para onde, para onde foi esse Moisés, não é isso?
faça-nos um Deus, certo? E vamos escolher um homem que nos leve de volta para o Egito, porque nós não sabemos o que deu, que deu, né, com ele. Irmãos, o povo não conhecia o Senhor, não conhecia o Senhor. E mais para frente, quando já estava na entrada em Cádiz Barneia, já na entrada para entrar na terra boa de Canaã, Deus então permitiu que eles mandassem 12 espias. Dos 12 espias, 10 voltaram com más notícias: não podem entrar, porque ali o povo é gigante, a terra é muito boa, é isso mesmo, mana, leite e mel, mas o povo dessa terra é gigante, são de gigantes, eles esmagarão a gente como gafanhotos. E as cidades são fortificadas, não vamos conseguir conquistar a cidade. Irmãos, eles não conheciam a Deus. Se Deus prometeu dar-lhes a boa terra, se o povo conhecesse a Deus, irmão, não olharia para esse aspecto físico, é ou não é? Por isso, irmãos, Deus está querendo nos treinar a olhar com os olhos da fé. Não olhar como todo mundo, todo homem olha, né? As dificuldades, os problemas do ponto de vista humano. Irmão, nós temos que olhar com os olhos da fé e conhecer a Deus, que nosso Deus, Ele é poderoso para nos levar até a boa terra de Canaã. Então esse povo chorou, reclamou, não quiseram entrar na boa terra, quiseram eleger um homem que os levasse de volta para o Egito. Deus então se irou grandemente e jurou na sua ira que nenhum homem daquela geração entraria na boa terra, todos cairiam no deserto. Então eles ficaram ao todo 40 anos dando voltas até que o último homem caísse no deserto da primeira geração. Só 2 homens da primeira geração entraram, que é o Caleb e Josué. Foram 2 dos 12 espias. Eles tiveram os olhos da fé, eles creram no Senhor Jesus. Portanto, irmãos, agora vocês vão entender, tá? Vou ler, vocês vão entender. Capítulo 3 de Hebreus, versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz. Irmãos, é importante essa palavra, ouvir a sua voz. Como você conhece o Senhor? Como você conhece os caminhos do Senhor? Como você conhece o que o Senhor quer naquele momento? Qual a direção que Ele está dando para você naquele momento? Irmãos, é pela palavra. E no princípio era a palavra. O Evangelho de João começa assim, não é isso? No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Portanto, irmãos, a palavra no nosso meio constitui um elemento tão importante, que é o próprio Deus falando para você, não é isso? A direção, e a palavra que supre, e a palavra que orienta, não é isso? Então, hoje, se você ouvir a voz do Senhor, isso não é doutrina, é ouvir vivamente a voz do Senhor. Então é a palavra profética, é a palavra agora. Deus usa o seu profeta. Naquele tempo Deus usava Moisés para falar. Então quem ouvia a voz de Moisés estaria ouvindo a voz de Deus. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Eles viram as minhas obras por 40 anos. Ainda não conseguiram conhecer o Senhor e os caminhos do Senhor. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram
os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Irmãos, esse descanso aqui, o meu descanso aqui, era a boa terra de Canaã. E essa boa terra de Canaã, irmãos, é apenas um símbolo da boa terra que Deus quer nos introduzir. Hoje, irmãos, essa terra foi usurpada por Satanás. Desde que ele estabeleceu o império das trevas, desde que ele se rebelou contra a autoridade de Deus, o caos se instalou nesse universo. E ele conseguiu corromper, enganou a Eva e fez Adão transgredir a palavra de Deus. O pecado entrou no mundo e a morte entrou no mundo e a morte passou para todos os homens. Romanos 5 fala, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Assim o homem, esse universo, virou um universo caótico, universo de corrupção, de confusão, de violência. Irmãos, isso dura até os dias de hoje, certo? Mas Deus, Ele não criou o mundo, não criou a terra para ser um caos. Deus quer restaurar essa terra. Como? A única maneira de colocar as coisas em ordem é Deus encabeçando tudo de novo. Porque quando Deus criou todas as coisas, Deus tinha um encabeçamento sobre todas as coisas, é ou não é? Deus era tudo, ou em todos. Mas Satanás veio, se contrapôs a essa única autoridade, instalou-se caos, confusão, essa outra autoridade clandestina, e o mundo virou um mundo caótico em que vivemos. Mas Deus, Ele quer restabelecer isso. Ele quer, Ele mesmo como Criador, Ele não quer, porque para Ele é fácil, como Criador, Ele esmaga Satanás com o dedinho, não é isso? Tá, acabou, Ele dá e restaura. Não, Ele não quer. Ele quer usar uma criatura para derrotar Satanás. E essa criatura é o próprio Filho de Deus que se tornou um homem. E como homem, irmãos, começou a derrotá-lo na cruz. E através da igreja, Ele está pondo todas as coisas em ordem. Então, o mistério da vontade de Deus, em Efésios 1, 9 e 10, é fazer convergir em Cristo todas as coisas de novo. Não é no Criador, mas no homem Jesus, uma criatura. Então Deus quer fazer encabeçar todas as coisas em Cristo, pondo ordem nesse universo. Por isso, irmãos, depois da era que nós vivemos aqui, uma era ainda, nós estamos no meio da confusão, do caos, mas a igreja é a bolha nesse mundo. A igreja é o reino dos céus, no meio dessa confusão toda. Irmãos, nós somos diferentes. Deus quer usar a igreja para restaurar todas as coisas. Restaurar primeiramente o nosso encabeçamento por Cristo. Que Cristo seja a nossa cabeça de fato. Cada um de nós, irmão, viva no Espírito. Somente aqueles que são guiados pelo Espírito é que são filhos de Deus. Precisamos aprender isso. E nós vamos, irmãos, derrotar Satanás assim. Não é? E quando chegar no final dos tempos, Deus irá usar a igreja para completar o seu trabalho, que a sua vontade será feita, que é encabeçar Cristo sobre todas as coisas. Então, Cristo instalará o seu reino, que é o reino milenar de 1000 anos. Irmãos, Cristo então encabeçará sobre todas as coisas. E no final do milênio, Satanás será solto. Mais uma rebelião da região de Gog e Magog. E
tudo aquilo ali será limpo e lançado para o lago de fogo, Satanás também, e a morte também será lançada no lago de fogo. Irmãos, último inimigo será lançado no lago de fogo. Deus então restaurou o universo de volta sob encabeçamento de Cristo. Aí em 1 Coríntios 15 diz, quando todas as coisas estiverem já encabeçadas por Cristo, Cristo estabelecerá o seu reino de justiça e de paz. Cristo então, Ele mesmo se sujeitará ao Deus Pai e entregará esse reino a Deus Pai. Devolverá o encabeçamento para Deus. E 1 Coríntios 15 lá fala, Deus então será tudo em todos. A ordem restabelecida novamente no universo. Vocês estão entendendo? O meu papel e o seu papel é para isso. Mas a grande massa pode ser essa primeira geração de Israel. Não conheceram o Senhor, não conheceram os caminhos do Senhor. Em vez de lutar pelo reino do Senhor, eles só lutaram resistindo contra o próprio Senhor, não é? Mas o Senhor teve uma minoria. O Senhor teve Caleb e Josué. Aleluia! Através de Caleb e Josué, Deus então levantou uma segunda geração, e essa segunda geração, irmãos, pôde atravessar o Rio do Jordão. Atravessando o Rio do Jordão, a primeira cidade de Jericó, eles precisavam vencer a cidade de Jericó, não mais pelos caminhos do homem, mas pelos caminhos de Deus. Deus mandou eles circundar, passar uma vez por dia, né? a cidade. Irmãos, pense um pouco você. Se você estivesse lutando contra aquela cidade, e você estivesse na formação, né, dessa procissão, dando volta pela cidade, se você não conhecesse o Senhor, não conhecesse os caminhos do Senhor, você iria dizer, mas que palhaçada eu estou fazendo aqui, que coisa ridícula, eu estou aqui andando e todo mundo lá na muralha rindo da gente, o que estão fazendo, né? Mas irmãos, graças a Deus que a segunda geração já conhecia o Senhor, já conhecia os caminhos do Senhor. No sétimo dia eles fizeram conforme a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, a palavra é importante para nós. Não olha para a nossa condição, creia na palavra do Senhor e obedeça a palavra do Senhor, e Deus conseguirá fazer a sua obra. É por aqui que eu queria entrar. Deus, hoje, na terra, Ele tem muitos filhos. Tem muitos filhos de Deus. Muitos creram no nome do Senhor Jesus. Muitos cristãos ou muitos crentes. Quantos estão disponíveis para o Senhor a fazer a sua vontade acontecer aqui na terra? Quantos? Muitos estão buscando o seu próprio benefício. Muitos estão correndo atrás dos templos, buscando cura, buscando milagres, buscando prosperidade, precisa de dinheiro. Alguém promete, se crê em Jesus, você vai ficar rico. Se você dá dinheiro para o Senhor, você vai ficar rico, né? E muitos ainda buscam pelos seus próprios interesses. Alguns interesses de fama, interesses de reconhecimento. Mas, irmãos, Deus precisa de um grupo de pessoas. Pode ser pequeno, não precisa ser um número muito grande, pequeno. Mas, irmãos, que esse grupo de pessoas esteja pronto para negar a si mesmo. Eles não se preocupam com o seu próprio benefício. Faltou água, reclama. Faltou
comida, reclama. Esses não são assim. Eles sabem que se nós buscamos o reino e a sua justiça, todas as coisas nos serão acrescentadas. Eles não estão atrás de Jesus pelo pão que ele multiplicou naquele dia da multiplicação dos pães. Eles não estão correndo atrás de Jesus pelo milagre, pelos sinais, pelo conforto, pelo suprimento. Não, eles estão atrás do Senhor Jesus para fazer a vontade de Deus. Esses, eu digo, são os eleitos de Deus. Quando Paulo, em Romanos 9, 10, 11, ele falou da eleição de Deus, de um lado, eleito é aquele que Deus exerce misericórdia a quem quer. Deus amou a Jacó, aborreceu-se de Esaú. O oleiro, ele pode fazer de um vaso para honra, e outro vaso para desonra. Ele tem direito, ele pode fazer como quer. Mas, por outro lado, Deus é Deus. Deus, ele tem a sua presciência. Na sua presciência, Deus está fora do tempo e do espaço. Deus habita a eternidade. Isso está em Isaías 57. Deus não habita, ele não está limitado à dimensão nossa. Deus não é limitado pelo espaço, pelo tempo, como nós estamos. Nós somos limitados pelo tempo e espaço, porque nós, ainda esse corpo é terreno, mas Deus não. Deus está fora do tempo. O livro de Tiago fala que Deus é o Pai das luzes, em quem não há variação e nem sombra de mudança. Quem é Pai das luzes? O Einstein, mesmo na física, diz que quem está na velocidade da luz, ou seja, quem é a própria luz, o tempo não passa. Não tem elemento tempo, portanto ele não muda, não tem variação. Ele não envelhece, porque o tempo não existe para ele. Por isso que nosso Deus é ontem, hoje e para sempre o mesmo. Não tem variação, não envelhece, não tem sombra de mudança, porque ele é a própria luz. E ele está na eternidade. Ele não está no tempo, mas ele pode entrar no tempo. Ele está também no coração compungido. Isaías 57. Quando você se compunge no coração, você está com o coração, voltado para o Senhor, consagrado ao Senhor, ele está com você. Ele está na eternidade, mas ele pode acessar o tempo. De um lado ele exerce misericórdia para quem quer, mas por outro lado, ele já conheceu você amanhã. Você não sabe como será o seu amanhã, mas ele sabe. E não só amanhã, se você tiver o ano que vem, ele já conheceu você no ano que vem. Ou daqui a 5 anos, se você estiver ainda vivo, certo? Então Deus, ele acessa você. Portanto, irmãos, a eleição de Deus de um lado é a misericórdia de Deus, mas por outro lado, também depende do seu coração. Ou você quer ser como a grande multidão, que só está aqui reclamando da falta de comida, falta de água, falta disso, falta daquilo, reclamando de Deus. Quando Deus te dá tudo, esquece de Deus. Você se esquece do Senhor. Eu conheci alguns irmãos que não vinham para a reunião, mas o dia que ficava doente, e ficava desesperado, vinha para a reunião de oração, pedia para todo mundo orar por ele. Aí depois que curava-se, e não vinha mais para a reunião de novo. Aí depois perdeu o emprego. Perde o emprego, volta para os irmãos. Irmão, por favor, me ajudem aqui, ora por mim, eu preciso de emprego. Irmãos, nós não somos assim. Nós não corremos do Senhor só por causa disso.
Irmão, nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Deus precisa desse grupo. Você quer fazer parte desse grupo? De eleitos, de escolhidos. Mateus 20. Vocês conhecem Mateus 20 no começo, aquela parábola dos trabalhadores na vinha? E nós, sem dúvida, nós somos esses trabalhadores da 1/10 hora ou 11ª hora, porque nós estamos no limiar do desfecho dessa era. Nós somos os trabalhadores de última hora. Vamos usar, irmãos, Deus precisa desesperadamente de um grupo de pessoas que realmente conheça o Senhor, conheça os caminhos do Senhor, que busque a vontade do Senhor e não busque a sua própria vontade, não busque seu próprio interesse. Ó Senhor Jesus. Não temos muito tempo. 1 hora só, pouco tempo. Vai vir o desfecho. Mas o desfecho só virá quando a vontade de Deus for feita. E a vontade de Deus é feita, irmãos, com a colaboração do homem. Deus precisa de você. Deus precisa da sua igreja. Deus precisa da parte forte da igreja. Quem está disposto? A quem enviarei? Quem irá por nós? Muitos estão buscando seu próprio conforto. Outros estão buscando suas próprias coisas, não é isso? Quantos realmente? Eu não digo, irmãos, que se você tem um negócio, você tem que aplicar todo o seu ser para ter um negócio prosperar, é isso? Isso é normal. Se você trabalha numa empresa, você tem que trabalhar bem. Se você é um estudante, tem que estudar bem. Faça o melhor possível. Mas o que eu quero dizer é que você sabe que na empresa em que você está trabalhando, na escola em que você está estudando, na casa, no lar onde você vive, todos os relacionamentos, todos os problemas são para aperfeiçoar você, para fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus está acima de tudo. Então no seu coração deve ser a prioridade. Você deve ser o melhor trabalhador do que os seus colegas, mas você sabe que acima de tudo, a vontade do Senhor está acima de tudo na sua vida. Vocês estão me entendendo ou não? Não estou dizendo para vocês serem um vagabundo, vocês não trabalharem, né, daqui para frente, não, vou sair, vou servir ao Senhor, irmãos, isso aí Deus também não quer. Quanto mais ocupado você está, Deus quer ocupar o seu coração. E esses vão fazer a vontade de Deus. Esses são os que conhecem o Senhor. Mateus 7. Opa, eu nem terminei de ler o 20, né? Peraí. Mateus 20, no final, 16. Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Irmãos, nós somos os últimos. Muitas vezes, irmãos, talvez a gente foi um pouco tardio para perceber. Até o dia de hoje, ainda tenho, vivido muito para mim mesmo, para minha necessidade da minha família. De repente o Senhor me acorda com uma palavra como essa de hoje. E essa palavra começa a arder dentro de mim. Então, eu continuo trabalhando, talvez até melhor ainda, mas eu começo a perceber que de que adianta ganhar o mundo todo e eu perder
a minha alma, isto é, perder a chance de ser um dos escolhidos de Deus, que faz a vontade de Deus, irmãos, não vale a pena, não vale a pena. Você pode, né, quando o Senhor voltar, você pode dizer, puxa, hoje eu tenho milhões na conta, eu tenho muito negócio, muito grande, não sei o que tal, mas você perdeu a chance de ser um dos vencedores, é ou não é? Você não foi útil para Deus fazer a vontade dEle por meio de você, irmãos, então, de que adianta tudo isso? Portanto, irmãos, então, mesmo que você agora acordou tarde, irmão, mas ainda esses últimos podem ser os primeiros. Se você acordar agora, ainda pode ser os primeiros. E os primeiros serão os últimos, aqueles que achavam, não, está tudo bem comigo, eu vou para a reunião, eu compartilho, eu sei liberar mensagem, não sei o que, tá, irmão, se ele não tiver um coração adequado, ele pode ir lá para o último. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados, irmão, tem muitos filhos de Deus que foram chamados para a salvação, mas poucos foram escolhidos. Esses escolhidos, irmãos, são escolhidos para fazer a vontade de Deus. Deus precisa contar com esse grupo de pessoas. Ele precisa desses trabalhadores da vinha para produzir fruto. A vinha tem que produzir seu fruto para o Senhor poder voltar, para o reino poder ser restabelecido aqui na terra. Portanto, irmãos, Deus quer contar com você. Esta tarde eu estou convocando você, ainda que até hoje você não tomou essa atitude, que você daqui para frente mude de postura. Tenha uma postura de homem escolhido de Deus. Você daqui para frente, você vai continuar trabalhando, você vai continuar fazendo os seus negócios, não é isso? Mas o seu coração está em fazer a vontade de Deus. Aí você vai entender que mesmo no seu trabalho, nas suas coisas seculares, são para aperfeiçoar você para o reino. Você acredita nisso? Ó Senhor Jesus. Mateus 7. Mateus 7. Entrai pela porta estreita, versículo 13. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Muitos correm atrás do seu próprio conforto, aproveitar o tempo aqui para ganhar muito dinheiro. Não digo que você não deva ganhar dinheiro, você tem que saber que você ganha dinheiro para fazer a vontade de Deus, certo? Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Deus precisa desses poucos. E eu quero crer, irmãos, eu creio que esses poucos estão principalmente na vida da igreja. Pode estar ainda em alguns grupos cristãos, mas eu quero crer, irmãos, que estão principalmente aqui. Porque não é à toa que Deus investiu tanto em você. Tanta revelação que os outros não ouviram, não tiveram. Você teve. Tanta palavra a você. Tanta vida da igreja, tantas coisas acontecendo entre nós, Deus vivo conduzindo a gente. Irmãos, eles não tiveram essa oportunidade e você está tendo essa oportunidade. Você está tendo a oportunidade, irmão, de viver a realidade do reino dos céus. Não aparência. Não apenas aparência de ser um cristão. Você está aprendendo a negar a si mesmo. Você não é aquele cristão meramente aquela aparência, cristão que prega, que faz a obra. Não, Deus está preparando você. Portanto, irmãos, eu creio que a vida da igreja é principalmente para produzir esses poucos escolhidos de Deus. É uma pena
se você estiver vivendo a vida da igreja e um dia eu descobri que você é um desses que viveram para si mesmo. Não estão aí com a vontade de Deus. Você não contribuiu para que a vontade de Deus seja feita. Irmãos, seria uma pena, porque você teve todas as condições para ser um dos escolhidos. Portanto, irmãos, eu quero convocar, conclamar, para que hoje o Senhor fale com você. Acorde. Não há mais tempo. Vamos lutar para fazer a vontade do Senhor. Não é? Seus irmãos, se o Senhor está falando, vamos pregar evangelho, orando com as pessoas. Posso orar por você? Amém, vou lá fazer, não é isso? Se o Senhor falou comportagem, amém, vou lá. Se o Senhor falou grupo familiar de cuidado mútuo, vamos lá, né? Então se o Senhor falou avança jovem, quer dizer, ouvir a palavra do Senhor, ouvir a voz. No que eu puder ser útil para fazer a vontade de Deus, eu quero ser útil para fazer a vontade de Deus. Não busco reconhecimento aqui na igreja, não busco fama, eu quero repetir isso. Não busco um fã-clube na igreja. E eu quero, para mim, é cruz. Meu caminho é de cruz. E assim, irmãos, eu vou conhecer mais o Senhor. E vou conhecer mais a vontade do Senhor. Versículo 21. Nem todo o que ele me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Irmão, tem muitos que falam de boca, Senhor, 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 Senhor. Diz que prega evangelho, diz que ele é piedoso, vive uma vida piedosa, mas não conhece a vontade de Deus. Você conhece a vontade de Deus? Então, viva para a vontade de Deus, né? Muitos naquele dia, onde dizer, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres. Irmãos, muita gente hoje está nessa esfera. Estão fazendo muitos milagres em nome de Jesus, estão expulsando o demônio em nome de Jesus, estão profetizando em nome de Jesus, irmãos, mas fazem parte dos muitos chamados, não fazem parte dos poucos escolhidos, porque não conhecem ao Senhor, não conhecem os seus caminhos, não conhecem a sua vontade. Você conhece? Conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci, afastai-vos de mim, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Irmãos, fazer as coisas em nome do Senhor Jesus e não estiver fazendo a vontade de Deus, irmãos, é praticar iniquidade. Então nós precisamos conhecer o Senhor, conhecer a vontade do Senhor. Deus precisa de pessoas que façam a sua vontade, não é isso? Ó Senhor Jesus. Vocês se lembram que quando Jesus uma vez, no Mateus 12, dá uma olhada em Mateus 12, versículo 46, falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe, e alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-lhe. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos e disse, eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai celeste,
Esse é meu irmão, irmã e mãe. Você quer ser irmão, irmã e mãe de Jesus? Por isso, irmãos, faça a vontade do Senhor. Hoje Deus procura aqueles que Ele possa contar, para que a vontade dele seja levada a cabo. Irmãos, eu fiquei chocado quando em Mateus 7, ali diz assim, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Eu fiquei chocado, falei, quando eu era jovem, quando lia esses versículos, eu falei, como é que o Senhor pode ser tão cruel assim? Né? Tanta gente fazendo boas ações religiosas, expulsando demônios, né? Profetizando em nome dEle, fazendo milagres em nome dEle. Por que o Senhor naquele dia vai dizer, na verdade eu nunca vos conheci, eu nunca te conheci? Já pensou? Já pensou na entrada do reino, o Senhor barrar você e falar, eu nunca te conheci? Já pensou? Eu achei muito cruel isso. Puxa, o Senhor foi muito rigoroso, né? Como é que pode? Então, irmãos, aí eu fui entender que jamais vos conheci. Então, o que é conhecer o Senhor? Conhecer, a palavra conhecer. A palavra conhecer em grego é gnosko. 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 Essa mesma palavra gnosko, irmãos, eu vou usar uma interpretação minha. Se você vai concordar ou não, não tem problema. Mas eu quero dizer o meu sentimento. A palavra conhecer, gnosko, ele também pode ser usado numa expressão idiomática para os judeus, de conhecer, assim como o marido conhece a esposa. Certo? Vocês conhecem aquele versículo de Mateus 1? Vocês conhecem aquele versículo de Mateus 1? Onde José, eu vou ler aqui para você, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E José não sabia, não é isso? José não sabia. José então estranhou, como é que ela está grávida? Mas José era muito justo. José não quis o quê? Não quis infamar a Maria, então queria só secretamente deixá-la. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Para ninguém desconfiar nada, ele recebeu, tomou por mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. O que é conhecer aqui? Não a conheceu, não coabitou com ela, certo? Então, irmãos, conhecer para os judeus, numa expressão idiomática, tem esse sentido. Agora, irmãos, eu vou lá para 1 Coríntios 6,17, dá uma olhada em 1 Coríntios 6,17. Ali diz a questão de união, né, de unir-se. Porque o Senhor falou, eis que o homem deixará
a seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Esse unir-se significa essa palavra conhecer, certo? E também a palavra coabitar. Então, unir-se, né, é nesse sentido. Então, primeiro, 1 Coríntios 6, 17, primeiro ele fala nesse sentido, só que negativamente. Versículo 16, ou não sabeis que o homem que se une, esse unir, vocês sabem, é essa união, se une à prostituta, forma um só corpo com ela, porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Na verdade, isso se referia ao casamento, não é isso? Quando o homem, né, tomar a sua mulher, se tornarão ambos uma só carne. Versículo 17, aí ele leva para o lado espiritual. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Não sei se vocês entenderam. Depois que eu expliquei tudo, espero que vocês tenham entendido. Conhecer o Senhor, irmãos, é viver unidos ao Senhor. Você quer de fato conhecer o Senhor e o Senhor te conhecer? Você precisa viver dia a dia unido ao Espírito. Vocês concordam com isso ou não? Se tudo que eu faço unido ao Espírito, irmão, tenha certeza que eu vou conhecer muito o Senhor, e o Senhor vai me conhecer muito. Naquele dia Ele não vai poder dizer, na verdade eu não te conheci, porque eu conheci o Senhor a todo tempo, e o Senhor também me conheceu a todo tempo, porque nós vivemos unidos. Se você hoje vive unido ao Senhor, se você vive unido ao Espírito, você vive no Espírito e anda no Espírito, você é guiado pelo Espírito, tenha certeza que Jesus nunca vai dizer para você naquele dia, na verdade eu não te conheci. Ele vai dizer, eu te conheço, venha, né, para o gozo do seu Senhor. Bom, então tudo isso, irmãos, eu abri para vocês essa manhã, essa noite, para dizer para vocês em Hebreus, vamos lá para Hebreus de novo, para dizer para vocês que nós não somos daqueles que tiveram a incredulidade e desobediência, não é isso? Então eu li até versículo 11 com vocês, né? Não, até o versículo 10, capítulo 3. Assim jurei na minha ira, não entrar no meio dos que não li esse versículo também. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Irmão, nosso Deus é vivo. Se você olha para as coisas de Deus com os olhos da carne, com os olhos humanos, eu digo assim, dentro da dimensão cartesiana, você vai duvidar de Deus. Você vai ter coração perverso de incredulidade quando uma coisa foge além daquilo que você acha que pode acontecer. Irmãos, mas nosso Deus é vivo. Creia no Deus vivo. Ele já fez tantos milagres. Ele já fez tantos impossíveis. Irmãos, nosso Deus é vivo. Jamais tenha em nós o coração perverso de incredulidade. Se Ele falou, Ele vai fazer. Creia na sua palavra. Portanto, irmãos, hoje nós temos um lema: crê na palavra profética. Irmãos, crer na palavra é a nossa salvação.
crê na palavra nos salva do coração perverso de incredulidade. Nos salva de nos afastar do Deus vivo. Nós temos um Deus vivo. A comportagem dinâmica veio da palavra profética, o Senhor falou e nós fizemos, irmãos, a comportagem dinâmica revolucionou a nossa pregação do Evangelho por meio dos livros. Ano passado, nós publicamos e distribuímos 1.380.000 livros. Coisa jamais pensada no passado. E cada ano, cada SEAP está produzindo mais 2 equipes de 5 pessoas de comportores dinâmicos. Esse número só tende a aumentar. E eu creio que em 2020 nós vamos distribuir pelo menos 2 milhões de livros. O Brasil tem aproximadamente 200 milhões de habitantes. Se você dividir por 4, nós temos 50 milhões de lares, de casas, famílias. 50 milhões, se você dividir por 2 milhões por ano, pelo menos em 25 anos, irmãos, teoricamente, cada família terá acesso a um livro que fala do Evangelho do Reino, que os ajudam a também ser um vencedor. 25 anos é muito tempo, ainda. Mas, irmão, nós podemos encurtar esse tempo, aumentando a distribuição. Não é? Nós somos poucos. Nós não somos um grupo de milhões de membros. Mas, irmãos, esses poucos fizeram diferença na Expo Cristã. Na Expo Cristã, eu duvido que tenha alguém que tenha entrado lá e não recebeu uma oração. Pelos irmãos que tinham a camisa, posso orar por você. Muitos nos elogiaram. Vocês fizeram diferença. Vocês abrilhantaram a Expo Cristã. E também, irmãos, quem está nas ruas orando pelas pessoas miseráveis que estão para suicidar-se, que estão sem rumo, casamento desfeitos, não tem caminho para seguir, entediados com essa vida, querem tirar a sua vida, ou estão desempregados, ou passando fome. Irmão, quem está nas ruas? Irmão, não são aqueles grupos de milhões de pessoas, mas somos nós, poucas pessoas. Essas poucas pessoas, irmãos, estão fazendo diferença nas ruas, fazem diferença na nossa sociedade. Por isso, irmão, não despreze pelo pequeno número, mas quando nós nos entregamos ao Senhor como os engajados, os comprometidos, os focados, os escolhidos, os eleitos, os selecionados de Deus, irmão, nós fazemos diferença. É ou não é? Resta pouco tempo para nós entrarmos no descanso. Resta pouco tempo, irmãos, para o Senhor voltar. Irmãos, o Senhor cada vez mais precisa desse grupo de pessoas. O Senhor quer contar com você. Eu só vou terminar aqui, ó. Vou ler mais um pouquinho só, tá? Rapidinho. Onde eu estou? 13, né? Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje, se ouvides a sua voz, irmãos, hoje aqui em São Bernardo, se ouvides a sua voz,
Não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Irmão, então são duas coisas que impediram essa primeira geração de entrar na boa terra: incredulidade e desobediência. Então, nesses dois versículos, versículo 18 e versículo 19. E por isso, irmãos, qual é o caminho para eu e você, irmãos, não cairmos no deserto? Pelo contrário, nós temos esse grupo dos que entram no repouso, dos que entram no descanso de Deus. Irmãos, é crer e obedecer. Crer na palavra de Deus, crer na voz do Senhor e fazer de acordo, fazer a vontade do Senhor, não é isso? Portanto, irmãos, temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Irmãos, a palavra tem que ser acompanhada pela fé. Não olhe com os olhos racionais da razão, nem da sua emoção. Olhe com os olhos da fé. O Senhor disse e você fala amém. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Conforme Deus nos tem dito, assim jurei da minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as palavras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Irmãos, nós que cremos, entramos no descanso. Quem crê, entra no descanso. Versículo 8. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Ó Senhor Jesus, quisera eu ajudar você a não ficar mais angustiada, oprimido, pressionado, né? Estressado, esgotado. Irmão, seja pela obra do Senhor, seja pela suas situações do dia a dia. Irmãos, nós podemos viver essa vida cristã no descanso. Começando pela sua vida diária. Você tem suas pressões todos os dias, não tem? Quem aqui não tem pressão todos os dias? Irmão, todos nós temos pressões. Você não tem suas ansiedades de cada dia? Você não tem as suas angústias? Você não tem o seu estresse? Irmãos, eu já contei para os irmãos, quando era muito jovem, irmãos, a responsabilidade, porque muito cedo arquei com responsabilidade pesada, eu não tinha maturidade para arcar. Irmãos, as responsabilidades sobre a obra do Senhor me esmagaram. Eu estava tão angustiado, estava tão ansioso, estava tão pressionado, que eu percebi que eu estava, entrando já no processo de ir para a síndrome do pânico. O meu coração palpitava rápido. Quando o telefone tocava, meu coração disparava. Lá vem mais uma notícia ruim que eu tenho que carregar, tem que resolver.
Parecia que você tinha que matar um leão a cada dia e você não passa de um mero, né, mera ovelha. Como é que a ovelha vai matar um leão, certo? Então, irmãos, então eu chegava a esse ponto de desespero. Irmãos, eu briguei com o Senhor no bom sentido. Eu falei: Senhor, se servir ao Senhor, leva a gente para estresse, para síndrome do pânico, acho que o apóstolo Paulo teria morrido de ataque cardíaco. O irmão Dong também teria morrido, não é isso? De pressão, tanto que ele foi pressionado. Aí eu falei para o Senhor: Senhor, o Senhor tem que me ensinar a te servir no descanso. E o Senhor teve misericórdia de mim. Não foi de um dia para o outro, foi difícil. Mas, irmãos, eu saí daquela situação. E se eu não tivesse aprendido aquela lição, irmãos, como hoje eu poderia carregar um peso tão grande sobre a responsabilidade da obra do Senhor? Por quê, irmãos? Porque eu aprendi a crer no Senhor. Essa obra é do Senhor. Essa obra não é minha, é do Senhor. Ele é responsável. Ele vai fazer. Eu faço a minha parte. Eu sou canal. Eu sou seu vaso. Mas é Ele quem faz. Se eu não creio, irmãos, eu não entro no descanso. Não sei se você acredita. Isso estou dizendo com relação à obra do Senhor. Pode ser com relação ao seu dia a dia. Pode ser seus problemas pessoais. Mas se você não crê que o Senhor faz, você vai carregar esse peso, essa carga, talvez essa carga te mate. Eu conheço servos do Senhor que pediram licenças por 1 ano, porque não aguentava mais, que ia entrar em colapso nervoso se ele continuasse a servir ao Senhor. Irmãos, graças ao Senhor, nunca vi irmão Dong pedir licença para o Senhor. Porque ele aprendeu a servir ao Senhor no descanso. Eu queria que os escolhidos de Deus, que vão daqui para frente arcar com responsabilidade grande, não carreguem essa responsabilidade por si. Aprendam a crer no Senhor. E aprendam a trabalhar no descanso. Quem crê, descansa. Quem não crê, não descansa. Por isso, aqui diz: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também Ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Então, quando nós entramos no descanso, descansamos nas nossas obras. Quando eu pedi para o Senhor, na transição do irmão Dong, Senhor, não tenho como receber essa tamanha responsabilidade. O Senhor deu Êxodo 33. Prometeu a Moisés que a presença do Senhor iria com Moisés e que lhe daria o descanso. Irmãos, se a presença do Senhor vai conosco, está conosco, irmãos, é o fator do nosso descanso. Só não vamos ter descanso se a presença do Senhor não está conosco. Se a presença do Senhor está com você, irmãos, descanse. Descanse que o Senhor fará. E no tocante aos escolhidos que vão fazer a vontade do Senhor, como a igreja, irmãos, nós somos um povo diferente, como Moisés disse. Os outros povos não tem o Senhor andando com eles. Não é que o Senhor não esteja com eles, mas não tem o Senhor andando com eles. Mas, irmãos, nós temos, isso está em Êxodo 33, nós temos o Senhor andando conosco. Ele anda conosco, anda conosco. Irmãos, esse é o fator do nosso descanso. Nós trabalhamos, irmão, parece antagônico. Nós trabalhamos muito, mas nós trabalhamos no descanso.
Ano passado eu trabalhei muito. Quando chegou no final do ano, meu corpo não aguentou, né? Mas, irmãos, eu não estava emocionalmente sobrecarregado. Graças ao Senhor, emocionalmente estava no descanso. Era o corpo físico que caiu muito a imunidade, somado a uma gripe mal curada, desequilibrou meu organismo, não é isso? Então, mas assim, irmãos, emocionalmente falando, não estou no descanso. Não estou esgotado. Graças ao Senhor. Você também pode ser assim. Vamos todos, irmãos, ser esses escolhidos que façam a vontade do Senhor, trabalhando no descanso. Vamos trazer o Senhor de volta. Estamos na reta final, como eu digo, estamos bem próximos, irmãos, a entrar na boa terra de Canaã. E a boa terra de Canaã será o nosso galardão, o nosso prêmio. Hoje não queremos nada para nós, nem fama, nem dinheiro, nem reconhecimento, não é isso? Nem conforto, mas, irmão, naquele dia você pode exigir do Senhor: Senhor, eu quero o meu galardão, eu quero reinar com Cristo nos 1000 anos. E nós vamos, eu na verdade nem pude ainda entrar, irmão, na questão de João 14, 15, 16, 17. Nós vamos ser, antes da maioria dos santos, sermos glorificados no Pai. Nós vamos ser recebidos no Pai e vamos reinar com Cristo. Amém? Que as igrejas do ABC, as igrejas, né, da região 8A, que o Senhor possa ganhar aqui um grupo de futuros vencedores. Um grupo de escolhidos de Deus. Um grupo de pessoas que, embora trabalhem muito aqui nessa terra, ainda estudem muito, façam suas tarefas normais cada dia, dona de casa, estudante, trabalhador, não é isso ainda? Mas Deus pode contar com esse grupo de pessoas para a vontade de Deus ser feita pela igreja, pela vida da igreja. Irmão, o Senhor, né, eu creio que breve, né, nós vamos trazer o reino de Deus aqui na terra. Deus abençoe vocês. Amém. Obrigado. Amém.